Olá, bem-vindos. Aqui é Jaqueline Diniz. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui, convidada pela Paranormal.plus, essa rádio que traz tanto conteúdo para o nosso ser, para a nossa alma, com tantos assuntos. Sejam bem-vindos. Eu estou realmente muito feliz por vocês estarem aqui e hoje o nosso tema vai ser o Ano Novo da Serpente. Nós vamos estar falando sobre Feng Shui, vamos estar falando sobre a mudança de ciclo. E eu só, como hoje é a minha primeira vez, quero aqui deixar esse espaço aberto para perguntas. Se alguém, eu só não conheço ainda aonde é o lugar onde vão aparecer as perguntas, mas eu estou aqui à disposição. Assim que tiver qualquer dúvida, eu estou aqui aberta para vocês. Caso vocês queiram fazer perguntas, também existe lá o meu canal no YouTube, Jaqueline Diniz Harmonização, onde também tem bastante conteúdo de Cabala e Feng Shui. Também no Instagram, onde eu estou todos os dias colocando dicas para você aplicar na sua casa, nesses dias que antecedem o Ano Novo Chinês. E então eu acho que agora a gente pode começar. Vamos então colocar o nosso foco no nosso tema. Em primeiro lugar, talvez, quando a gente está falando... Opa, não. Antes da gente entrar no nosso tema, deixa eu me apresentar para vocês. Talvez essa é a primeira vez, não só para mim, mas para vocês também, comigo aqui. E eu sou, então, Jaqueline Diniz. Iniciei a minha vida profissional na arquitetura. Trabalhei durante muitos anos com arquitetura, fazendo reformas, fazendo a construção de lares, mas de uma forma bastante concreta e física. O universo acabou me levando por caminhos onde hoje, além do assunto da arquitetura, eu também faço harmonização de ambientes, porque a Cabala, que também é essa sabedoria que eu sou mestra, ela acabou unindo o físico e o espiritual em todas as áreas da minha vida. E com isso, o Feng Shui, que é essa sabedoria que lê, que faz essa leitura do invisível, essa forma de atuação de energias que vêm do cosmos e que estão atuando sobre nós, quer cada um de nós esteja consciente, sabendo delas ou não. Nós aqui vivemos nesse mundo e a Cabala fala para nós que tudo aquilo que a gente enxerga é só 5% da realidade. Isso porque eu já estou até fazendo um arredondamento maior, porque na realidade não são nem 5%, são 3% da realidade. Mas o conhecimento espiritual, ele nos ajuda a criar um alinhamento. Quando a gente pensa no passado, os seres que não tinham a tecnologia que a gente tem hoje, com computadores, com tantas ferramentas de informação, eles tinham uma única fonte. Uma fonte que era olhar para o céu, olhar para cima e sentir dentro do próprio ser quais eram as informações que o Criador estava entregando através das estrelas. O primeiro grande cientista astrólogo foi Abraão Patriarca, e ele escreveu o primeiro livro sobre astrologia, falando sobre toda a criação do universo. Por isso que, através da Cabala, a gente também consegue fazer um diagnóstico e enxergar o que está atuando sobre cada um de nós. O Feng Shui, da mesma forma, quando eu penso nesse nome, só para quem nunca ouviu falar, Feng Shui quer dizer vento e água.
E quando a gente pensa no tempo, nas condições climáticas, a gente vê que o vento evapora a água, que a água se transforma nessa nuvem, e dentro desses ciclos, as estações do ano, e aqui a gente consegue, conhecendo esses ciclos, ter uma orientação. Se a gente pensa nas fases da Lua, quando a gente conhece as fases da Lua, a gente também tem uma orientação. E elas seguem por vários pontos. O primeiro ponto é realmente olhar para o céu e enxergar, da mesma forma que vocês que estão aí me olhando, podem ver a expressão do meu rosto e, a partir daí, tirar informações sobre quem eu sou. Esses mestres da antiguidade olhavam para o céu e conseguiam traçar um diálogo com o Criador, entendendo exatamente quais eram as orientações que estavam sendo entregues para eles. E essas orientações eram, na maioria das vezes, relacionadas à época de plantar, à época de colher, quanto que eu tenho que me preparar para a estação do frio, para a estação do calor, para cheias, para a hora em que eu vou ter, durante meses, uma restrição da umidade, então eu preciso cuidar para que eu tenha alimento durante todo esse tempo, e tudo isso foi criando um conhecimento que conectava o ser e o cosmos. Infelizmente, século XXI, mas bem antes do século XXI, conforme nós fomos evoluindo, de certa forma ganhando conforto, mas de certa forma perdendo essa conexão com o divino, essa conexão com o céu. E aqui é exatamente esse ponto que o Feng Shui vai trazer para nós. Essa união entre o céu e a terra. O Tao, que é essa força divina da vida, ele tem uma máxima que é: o homem é o único ser de toda a criação que pode unir o céu e a terra. E é exatamente isso que a gente faz com a nossa consciência. E agora vamos entender o ano da serpente, porque afinal, se o ano novo da serpente acontece lá na China e a gente está aqui no Brasil, em que isso nos afeta? E é exatamente esse o ponto, que por isso é bom a gente ter uma abertura da nossa consciência e do nosso coração. Porque cada um desses marcos no calendário cósmico, a gente pode até pensar no calendário como essa folhinha aqui, que nos ajuda a criar uma ordem dentro do nosso tempo, para os nossos compromissos, para as nossas tarefas, para os nossos relacionamentos. Mas este tempo é um tempo linear, é um tempo que tem uma contagem de dias, ok, de anos, mas o verdadeiro tempo, no sentido de entender as forças que vêm das estrelas, é imaginar esse tempo que é representado exatamente pelo cosmos. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de eu olhar para o calendário e contar o mês, os dias, eu posso olhar para o calendário e pensar nas estações do ano. Porque, na realidade, a Terra está girando em volta do Sol durante um ciclo que corresponde a 4 estações. Então, essa seria uma contagem que está nos colocando novamente ligados à natureza. Fora a essa contagem, eu posso pensar na própria contagem da Cabala. Cabala que usa o calendário solar, mas também usa o calendário lunar, assim como o Feng Shui. Os dois usam a contagem das luas e a cada troca de lua, uma nova energia se apresenta. Nesses dias aonde existem luas novas, muitas vezes aonde existem luas cheias, existem portais energéticos. E o que isso quer dizer? É como se abrissem
uma espécie de eu falo um portal, porque não é uma portinha, é algo grande, é um portal enorme. E esse portal, ele amplia a possibilidade, o potencial da gente estar recebendo aquela energia específica. Então, no dia 28 de janeiro, que vai ser de terça para quarta-feira da próxima semana, nós vamos ter o portal, que é o Ano Novo Chinês, na mudança da Lua. Na Cabala, esse dia também é um dia muito importante, porque ele nos abre também mais um portal, que é o portal de Shvat, que é a lua nova do mês de Aquário. Então, nesse dia, nós temos o início de um novo ciclo anual dentro do calendário chinês e um novo ciclo mensal dentro do calendário cabalístico. Agora vamos entender o que é que está oferecendo esse novo ciclo da serpente. Vamos pensar numa serpente? Por quê? Todos esses símbolos, que são os símbolos escolhidos pelos mestres para direcionar a nossa lógica quando estão explicando energias, eles traduzem muitas informações para nós. Então, a gente não precisa ser astrólogo profissional para já ter uma série de informações. Entre elas, puxa, o que é que esse ano da serpente vai trazer para mim? Eu tenho infinitas informações para passar para vocês, mas eu não quero só entregar as informações, eu quero que vocês usem da sua lógica e da sua consciência, entendendo uma forma em que vocês vão ser aqueles que vão conseguir entender coisas complexas de forma simples. E aqui é exatamente o ponto. Nós estamos hoje finalizando o ano do dragão. Vamos pensar o que era o ano do dragão, para a gente concluir juntos o que será o ano da serpente? O ano do dragão, quando a gente pensa nesse ser, ele tem dentro dele todos os elementos. O dragão solta o fogo para defender muitas vezes uma donzela. Ele cuida e ele guarda sempre tesouros. Então, ele é um guardião de tesouros. Então, foi um ano muito especial, muito, porque o dragão usa de todas as suas forças e habilidades para cuidar dos grandes tesouros. Então, como eu falei para vocês, ele pode usar o fogo. Então, no dragão, a gente tem o elemento fogo, que está ligado não só ao julgamento, mas ele está ligado também à ação, ao impulso de fazer um movimento, de ser aquele que contrapõe. Então, o dragão, ele traz o julgamento e, ao mesmo tempo, ele traz esse impulso de ação que muitas vezes faz muitas coisas acontecerem alheias à nossa vontade. Então, eu tenho aqui o fogo. O dragão também tem dentro dele a força da água e da misericórdia, porque existem aqueles dragões marinhos. A gente lembra daquele animal, aquele monstro do Loch Ness, que existiam as histórias mitológicas sobre esse ser que vivia nas águas. Então, o dragão também traz junto com ele a força da misericórdia, porque o elemento água está ligado à misericórdia, está ligado a sentimentos. Vamos pensar que o dragão, como ele está defendendo o tesouro, ele também vai defender as suas posses. E aqui a gente tem essa ligação com o elemento terra. O dragão é muito inteligente, tem um raciocínio muito lógico, complexo, tem muita sabedoria ligado ao elemento metal.
E o dragão voa, porque o dragão tem aquelas asas também. Então, ele também está ligado ao elemento ar, que significa comunicação e raciocínio. Então, o ano do dragão trouxe uma quantidade energética muito densa e complexa quando a gente une todos esses fatores. E agora vamos pensar o que é que a serpente está trazendo para cada um de nós. Porque se a gente pensa nas características de cada um desses animais, a gente entende algo que parece que está fora, mas esse dragão não está lá nas histórias, gente. Esse dragão está aqui, está dentro de nós. Quando a gente pensa agora numa serpente, o que é a primeira coisa que vem na nossa consciência? Primeiro, a serpente é um ser que pode parecer que ele está sempre recuado, como se ele tivesse escondido, como se ele tivesse sempre com um olhar que está fazendo uma estratégia, ele de forma reservada, mas ele entendendo através do seu olhar exatamente o que está acontecendo naquele ambiente que ele está. Quando ele percebe que ele vai ser, que a serpente pensa que ela vai ser ameaçada, ela tem a oportunidade, ele pensa, a oportunidade de fazer uma única ação. E ela tem que ser certeira. Por isso que a serpente, ela tem um foco muito dirigido e quando ela ataca, raramente ela não alcança o seu alvo. Então, é um ano que vai trazer para nós uma questão de realmente estar muito consciente e equilibrado. Porque aqueles que estiverem usando desse olhar estratégico para suas relações, sejam elas relações entre pessoas, sejam elas relações... Opa, será que eu saí do ar? Oh, meu Deus. Ah, não, estou aqui de volta. Então, perdão. Então, sejam elas pessoas que fazem parte do seu círculo, sejam elas relações de trabalho, o que vai pedir de cada um de nós? Observar absolutamente tudo o que está acontecendo e estar aberto a absolutamente tudo. Tentar enxergar até aquilo que a gente não quer ver. Porque a serpente, ela volta para... Pode até voltar e ficar lá na toca dela, mas se ela sente que existe uma ameaça, ela fica à espreita, porque ela quer dominar essa ameaça. Então, esse já é o primeiro ponto que a gente precisa fazer. Estar alerta a tudo aquilo que pode nos influenciar. Mesmo que a gente pense que a influência é grande demais, se está nos nossos olhos, nós precisamos ter consciência, ter equilíbrio e, a partir daí, analisar qual é a melhor forma de seguir dentro do nosso caminho. É um ano de pensar a longo prazo. É um ano para você se controlar e fazer restrição de atitude. Restrição é algo que os cabalistas entregam para nós como sendo a chave de todo sucesso dentro de um sistema que se chama o sistema das 3 colunas. Existe um lado de misericórdia, um lado de julgamento, e ao unir esses 2 lados, existe um equilíbrio. Então, quando a gente consegue incorporar esse sistema, a gente está praticando a restrição, porque qual que é a nossa vontade o tempo todo, dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano? Pessoas que chegam, que
nem perguntam se podem, mas elas já chegam chegando e já descarregam um monte de situações relacionadas à raiva, à tensão, a estresse, e muitas vezes assuntos que nem fazem parte da nossa missão. Apesar de que, se está na nossa frente, é porque alguma correção a gente tem a fazer. Mas, dentro dessa situação, a gente nem está muito preparado. E aí, o ideal: nós vamos escutar, nós vamos avaliar e nós vamos agir, não de bate-pronto, só depois de pensar. Não é para ninguém engolir sapo, mas é para falar o que tiver que ser dito, mas com equilíbrio, com a forma equilibrada, porque aí realmente eu consigo estar alinhado. Vamos lembrar da serpente. E tendo calma com o pensamento em longo prazo, o que é que eu vou fazer? Eu vou conseguir agir no momento certo, na hora certa, porque quando eu tenho equilíbrio, eu estou conectado com a minha alma, eu estou conectado com a luz, e aquele momento exato para eu agir vai aparecer e vai ser certeiro. Então, esse aqui é o primeiro alerta: estar consciente, estar com um olhar que te mantém conectado com você mesmo. Por quê? Essa serpente, além dela ser serpente, ela também é serpente de madeira dentro desse ciclo dos troncos terrestres. Ela é serpente de madeira e a madeira está relacionada a essa força de expansão e crescimento. Quando a gente pensa numa árvore, eu estou pensando em madeira. Ó, pessoal, eu gosto que todo mundo use da sua lógica para ir aprendendo, e não precise, nós temos que caminhar com os nossos mestres. Então, por isso, todo conhecimento que nos ajuda a fazer a nossa lógica trabalhar é algo muito bom para o nosso ser, porque a gente começa a pensar sozinhos e a gente vai cada vez mais dependendo menos e menos daquelas pessoas que nos vitimizam. Agora, vamos então seguir. Serpente de madeira. Madeira, a força do crescimento, a força da expansão. Então, tudo aquilo que eu fizer nesse ano, mesmo que pareça ser muito pequenininho, é algo que vai crescer tremendamente. É algo que vai expandir tremendamente. Outro ponto. Serpente yin. A gente sabe que existem duas polaridades. Uma polaridade yang, que é algo que se expande para fora, e uma polaridade yin, que é algo relacionado ao interno, relacionado ao sentimento, relacionado à manifestação interna. Então, essa serpente é uma serpente que pede uma estratégia, que traz expansão para os meus pensamentos, para as minhas palavras, para as minhas atitudes, e também ela traz esse olhar que valoriza o interno, quer dizer, tudo que eu fizer vai ter um desdobramento dentro do meu ser. Então, eu preciso estar escutando os meus sentidos durante o próximo ano para ser essa serpente que consegue realmente ter mais e mais e mais itens, ou como que eu vou dizer para vocês, elementos propriamente ditos, para eu poder traçar o meu mapa. Eu não estou falando aqui de um mapa astral, eu estou falando aqui de um mapa de jornada, de um caminho. Por que que nós precisamos saber de tudo isso? Porque a gente quer se dar bem. Se existe oportunidade de receber energia positiva, por que é que eu não posso aproveitar todos os portais? É isso que a Cabala fala para nós, porque nós somos seres multidimensionais, muitas dimensões afetando todos nós. Pessoal, eu só queria dizer para vocês que eu não estou conseguindo ver aqui nenhuma pergunta.
Se alguém tem alguma dúvida, eu peço desculpas, eu não estou conseguindo aqui ver nenhuma pergunta, mas se vocês quiserem, eu estou aberta e tenho o maior prazer em compartilhar esses ensinamentos. Vocês podem ir lá no meu Instagram, Jaqueline Diniz Harmonia, ou lá no meu canal do YouTube, Jaqueline Diniz Harmonização, que eu estou aberta a responder qualquer pergunta de vocês. Inclusive, vocês podem, ao acessarem o Instagram, Jaqueline Diniz Harmonia, nos próprios comentários dos últimos reels que eu estou fazendo, aliás, vou fazer reels todos os dias relacionados a ações práticas para você aplicar na sua casa para o ano da serpente, você pode deixar lá comentários que eu vou ter o maior prazer, qualquer dúvida, para responder para vocês. Então, eu tracei o cenário desse ano da serpente e agora nós vamos falar exatamente o que fazer nesses dias antes da chegada do dia 28 de março, que é a partir do pôr do sol, o início desse ano da serpente. Eu vou sugerir para vocês, hoje, amanhã, aproveita que é um final de semana, vocês iniciarem um diálogo muito profundo e pessoal com a sua casa. Eu faço harmonização de ambientes. E dentro do trabalho de harmonização de ambientes, a gente entende que a casa de cada um de nós é um espelho energético de cada um de nós. Porque quando a gente usa um baguá é um mapa onde existem ali condições energéticas, e quando a gente pega esse mapa e a gente aplica ele dentro da planta de um apartamento, de uma casa, de um terreno, de um escritório, de uma empresa, de uma indústria, nós conseguimos encontrar áreas aonde podem existir bloqueios, áreas onde existem, a gente chama de área faltante, áreas onde existem áreas excedentes. Então, todo estudo inicialmente se baseia na aplicação desse baguá. Mas vamos aqui entender que existem ações que todos nós podemos fazer que pode nos favorecer quando nós estamos entrando em novos ciclos e, por isso, o novo ano chinês, o novo mês de Shvat. Porque o que a gente quer? Ser feliz. O que a gente quer? Ter plenitude. E como a gente pode fazer isso? Cada vez mais tirando os bloqueios que prejudicam a nossa vida. Como é que eu posso fazer isso? É exatamente isso que eu vou começar a falar para vocês. Esse diálogo com a sua casa. Pode ser que você nunca aplicou um baguá, mas veja, o que importa agora é você escutar o que eu vou dizer para você e com o seu coração aberto, siga essas orientações, porque o que você vai estar fazendo? Você vai estar tirando da sua casa aquilo que não tem sentido, e nesse momento você está liberando espaço para aquilo que tem sentido. Aquilo que nesse novo ano pode ser o limite que te segura, que te cria dependência. E ao realizar essa ação física, o que você está fazendo? Você está mexendo no cosmos de forma metafísica, por quê? Simplesmente porque eu estou dizendo para você que através da sua consciência você está se tornando o curador da sua própria vida, o curador do seu próprio destino, liberando bloqueios na sua casa. Então, a partir da porta de entrada da sua casa, abra a porta da sua casa. Olhe se na porta da sua casa existe algum objeto, algum móvel, alguma peça que está na frente
bloqueando a sua passagem. Isso é a primeira coisa. E, a partir daí, você vai andar de ambiente em ambiente na sua casa, para que até o dia 28, pelo menos, porque o ano novo dura 2 semanas, começa no dia 28, o dia 28 é a semente, é o dia mais importante, mas é algo que você, durante 2 semanas, vai poder estar trabalhando. Então, ande pela sua casa e veja, para que no dia 28 não existam coisas espalhadas pelo chão, coisas fora da ordem, tipo, muitas vezes a gente está lendo um livro e a gente larga o livro lá em cima do sofá, vai para uma outra atividade, pega uma peça de roupa, chega em casa, larga em cima do sofá, vai até a cozinha, pega um copo de água, pega aquele copo, senta, larga aquele copo. Não. Por dia 28, coloca em ordem tudo aquilo que está fora de ordem. Isso já é um grande começo. Parece que isso é simples para quem já faz essa ordem sempre. Mas para quem não costuma fazer esse tipo de ação, eu já sei como é complicado. Eu sei como é difícil e como a pessoa sempre pensa, ai, daqui a pouco, ai, daqui a pouco. Mas veja, essa é a oportunidade de você inundar sua casa com energia positiva. E se você ficar com esses nós que ficam te puxando para o passado, dizendo que você não é capaz de fazer uma ação tão simples quanto essa, eu entendo que cada um está no seu lugar. Mas vamos tentar se esforçar para colocar as coisas da sua casa no melhor lugar. Então, isso é o início. Depois, para quem já tem tudo no lugar, começar a fazer uma arrumação dentro de pelo menos uma gaveta ou um armário. Dentro dessa organização, dentro dessa gaveta, coloque as coisas dobradas, separe por famílias aquilo que é parecido. Se você está no seu escritório, aproveita para tirar papéis que fizeram parte de projetos que não deram certo no ano passado. Se você também está no teu escritório, aqueles clientes que você mandou orçamento e que não fecharam com você, tira desse lugar, coloca em outro lugar. Ou então, aqueles que você sabe que já não vai, descarta. O próprio computador. Faz um rapa nos grupos que não representam nada para você. Tira. Não fica seguindo no Instagram pessoas que não trazem informação pertinente para você. Pensa que você quer limpar a fundação, porque você vai ter oportunidade de alcançar mais positivo na hora que você se livrou daquilo que não serve. Outro ponto. No dia 28, nós vamos fazer um ritual bem simples, mas muito poderoso também. Se você tem um altar na sua casa, vai ser no altar da sua casa. Se você não tem altar na sua casa, essa é uma grande oportunidade de você criar um altar na sua casa. O que precisa ter nesse altar? Coisas que fazem sentido, que trazem um sentido divino para você. Pode ser cristais, pode ser imagens de mestres, imagens de seres protetores, pode ser flores, pode ser fotos de antepassados para que a gente honre toda a trajetória daqueles que nos colocaram onde nós estamos hoje. Nós podemos ter plantas. E nesse dia, você cria esse altar aí na sua casa, antes do pôr do sol, do dia 28, e você vai acender nesse altar 3 incensos e vai colocar sobre ele 4 frutas diferentes. As pessoas gostam muito, dentro da tradição chinesa, de colocar laranjas. Eu confesso para vocês que sempre laranja Bahia faz parte do meu altar. Primeiro, porque eu amo laranja Bahia, e depois, porque a cor laranja
é a cor da alegria, ela traz esse entusiasmo, a renovação. Pêssego é maravilhoso também, porque também traz. Romã é maravilhoso, porque também tem a força da prosperidade. A fruta que você gostar, você vai deixar ali no altar e você vai deixar, vai fazer uma espécie de uma oferenda. Você vai fazer uma oração e vai agradecer todas as bênçãos que você recebeu naquele ano do dragão que está encerrando e vai oferecer para esses mestres, para esses guias protetores, para que eles continuem trazendo essa luz, que é a luz da vida, para dentro da sua vida, para dentro dos seus familiares, para dentro da sua casa. Imagina na tua oração, fecha os olhos, que sua casa está sendo banhada com toda essa luz, que a luz está fazendo parte das paredes, que a luz está fazendo parte de cada pedacinho da sua casa. E você pode, nesse dia, também ter uma refeição festiva com a sua família, com seus entes queridos. Na China, se trocam presentes, mas você pode trocar o presente de palavras doces, de chegar para aqueles que você ama e dizer: você é importante para mim e eu te amo tanto. Pode existir um maior presente do que esse? Esse é um grande presente. Você pode falar isso para os seus pais, para os seus filhos, para o seu marido ou esposa, para o seu companheiro ou companheira, para os seus amigos. Nessa noite, expanda o seu amor, porque ao expandir o seu amor, o que você está fazendo? Recebendo de volta amor. Outra coisa que você vai fazer também, no dia seguinte, quando você acordar, você vai fazer uma oração agradecendo a possibilidade de poder estar vivo, poder estar recomeçando um novo ano, dê boas-vindas a toda energia positiva que a serpente pode entregar para você e também use de todo o potencial de amor no seu coração e pense tudo aquilo que você quer criar nesse novo ano e imagine como se aquilo já tivesse acontecido. Visualize como se já tivesse acontecido. Aí você vai levantar, vai tomar o seu banho, vista uma roupa nova, vista uma roupa bonita, como se você tivesse e você fosse a pessoa mais importante. Dê carinho para você mesmo. Faça um café da manhã como aqueles cafés da manhã maravilhosos, como se fosse o seu aniversário. Não se contamina com energia de ódio, raiva. Esse dia é um dia muito importante, porque ele vai ser o dia da semente. Tudo vai crescer a partir dele. Então, você está tendo oportunidade de interferir diretamente na semente do seu futuro. Então, você vai pensar nesse dia assim: e hoje eu vou acordar, eu vou para o meu trabalho que é esse trabalho que me completa tanto, esse trabalho que me remunera de uma forma tão abundante. Não falta nada para mim, eu tenho tudo o que eu quero, eu tenho todas as possibilidades. Eu tenho comida maravilhosa e deliciosa, um banquete cada vez que eu sento na mesa da minha casa. Eu sou uma pessoa amada, eu sou uma pessoa querida. Todos aqueles que eu amo estão do meu lado. Você vai ser um ser que está jogando, através da atração, algo para o universo que pluga em tudo aquilo que você está desejando. Esse é um grande segredo de atração. E aí você vai seguir o seu dia com essa consciência. É um dia para evitar qualquer tipo de conflito. Qualquer tipo de conflito. Durante essas 2 semanas, eu falei para vocês, fazer a arrumação em uma gaveta. O fato é que eu recebo relatos de todas aquelas pessoas que acham que isso não tem sentido, mas são pessoas que começam
arrumando uma gaveta, de repente arrumando uma cômoda, de repente arrumando o armário. E elas vão recebendo lá no celular ligações e contato de pessoas que elas nem imaginavam, que ainda lembravam delas, e começam a falar sobre oportunidades de trabalho. Muitas vezes a gente está tão perdido, e aqui vale para quem quer cuidar da sua prosperidade, além de fazer essas arrumações, algo que é bastante importante é fazer uma limpeza caprichada no seu fogão, nas bocas do fogão, nos botões do fogão, no forno. Pega uma flanelinha e limpe. E quando você estiver fazendo essa limpeza caprichada, vamos aqui entender que o fogão, dentro da tradição chinesa, é a prosperidade, representa o fogo da prosperidade. Cada vez que a gente acende uma boca do fogão. Então, você está desobstruindo aquilo que impede a sua prosperidade e o seu sustento de fluir e crescer cada vez mais e mais e mais e mais. Isso também é uma dica importante para você fazer antes do dia 21. Um outro ponto que também é muito importante, que eu falei para vocês, essas frutas que você vai estar fazendo, essas oferendas, você pode no dia seguinte consumir essas frutas, sempre fazendo uma oração antes, pensando a força da renovação está sendo materializada no meu próprio ser. Só um minutinho. Mais uma vez, como eu não estou vendo aqui perguntas, quem tiver dúvidas, de novo eu repito, segue lá no meu Instagram, Jaqueline Diniz Harmonia, onde todos os dias eu estou dando dica passo a passo para vocês poderem incorporar essa energia da serpente, porque realmente são muitas coisas que a gente pode fazer. Um outro ponto também muito importante, vamos pensar no nosso banheiro e aqui nos remédios que a gente tem na nossa casa. Esse é um momento maravilhoso para você fazer uma vistoria lá na sua farmacinha e também nos seus cosméticos, ver se não existem produtos vencidos. Sempre lembrando que o que faz o mágico ser mágico é a consciência do mágico. Ele realiza ações que parecem ser milagres ou parecem ser impossíveis, porque ele faz essa conexão, que ele liga uma ação física a uma força metafísica. A gente está recebendo a força que está vindo do universo. Agora a gente precisa agir, porque os nossos mestres, a gente pode aqui pensar em Jesus, a gente pode aqui pensar em Moisés, eles todos mostram para nós o caminho, mas eles não podem realizar por nós. Nós temos que seguir o nosso caminho e realizar as ações. A gente tem eles como espelhos, como exemplos, mas cada um de nós precisa realizar a sua própria missão. E aqui é o ponto. Na hora que você está pegando aquele remédio e está olhando a data de validade, você olha e vê, opa, isso está no vencimento, isso já não serve mais para mim. Isso representa que existem coisas que muitas vezes nem estão conscientes e a gente está tirando. Eu quero me livrar do que não está mais ok, do que está vencido. Você está mandando uma mensagem para o universo. Eu estou me livrando daquilo que alcançou a data de vencimento na minha vida. Tchau, tchau. E eu vou dizer para vocês, pessoal, é transformador. Vamos então deixar no dia 28 as portas e as janelas da nossa casa abertas para que a energia dessa serpente, madeira yin,
para que toda essa energia positiva possa, assim, estar dentro da nossa casa. Você que tem consciência, vai com certeza ampliar sua possibilidade de sucesso nesse próximo ano, entendendo como funciona o invisível. É muito importante. Agora, se você quiser aumentar e ampliar, aprofundar o segredo dessa serpente, você pode também fazer uma consultoria pessoal de harmonização de ambientes, aonde eu posso estar vendo, aplicando o Bagua, eu vou estudar o DNA espiritual de cada um. A primeira coisa que eu faço, usando a Cabala e o Feng Shui e a numerologia, o DNA espiritual da pessoa, a planta da sua casa, o que significa a sua situação, o que é esse mapa, uso de radiestesia para ver como as influências telúricas podem estar te afetando, quais são as direções favoráveis para você, quais são as direções dentro do ano da serpente, de acordo com as estrelas voadoras, as mais favoráveis e as desfavoráveis, quais são as curas que podem ser aplicadas. Realmente é um assunto muito vasto. Se você quiser se comunicar comigo, você pode entrar também no meu site, Jaqueline Diniz Harmonização. Lá você tem informações. E eu também vou estar realizando um retiro com o Rabino Joseph Salton, nos dias 28, 29 e 30 de março, na pousada Natureza Arco-Íris, em São Roque, aonde nós vamos estar falando sobre a abertura de um grande portal cabalístico, que é a semente da semente do novo ciclo astrológico na lua nova de Nissan, a lua nova de Áries. É a cabeça da cabeça do ano. É igual que eu estou falando para vocês aqui, para interferir na força do início, para plantar a melhor semente. Durante um final de semana, nós vamos estar fazendo várias atividades para nos colocar nessa frequência elevada, aonde a gente passa por um processo de autoconhecimento, cada um com seu dom, cada um dentro da sua característica, não é necessário ter prévio conhecimento, e a gente segue juntos, abrindo as chaves que parecem estar ocultas, mas na realidade todos nós somos esses seres divinos que já sabem tudo. E nós queremos usar, porque quando a gente pensa da serpente, a mensagem final e principal. A gente pode pensar na serpente como aquela que traz o veneno. Mas quando a gente pensa, qual é a cura? A cura é o próprio veneno. Quando a gente pensa na medicina e a gente vê que quando uma doença se estabelece, a vacina, ela é causada atenuando, ela é feita, fabricada, atenuando exatamente a causa da doença para que o corpo possa, a partir daí, se curar. E é exatamente isso. Esse ano da serpente pode parecer, com um olhar, que ele vai ser um ano que traz um temor, mas na realidade, se você tiver com a sua consciência elevada dentro do equilíbrio, usando as ferramentas espirituais, é um ano com um enorme potencial de cura. E é exatamente isso que eu trago para vocês. Se vocês quiserem continuar comigo ao vivo, toda sexta-feira, às 18 horas, eu faço uma live no YouTube, no meu canal, Jaqueline Diniz Harmonia, às 18 horas, fazendo uma meditação de acendimento de velas para convidar essa energia da luz para banhar os nossos lares toda sexta-feira às 18 horas. Você está convidado, é grátis, você está convidado a participar. Foi o nosso primeiro encontro, eu agradeço a presença de todos vocês. Eu normalmente sempre finalizo os meus encontros usando a palavra Shalom, que é Shalom da paz, a união de todos nós dentro da força da luz. Obrigada pela presença de vocês. Shalom.